Você já ouviu falar em CDB, mas não sabe o que é, como funciona, enfim, não entende muito bem do instrumento? Fica aqui comigo que hoje você vai entender sem enrolação, de forma simples e direta, o que de fato é esse papel. Fala pessoal, meu nome é David, eu sou assessor de investimentos e no vídeo de hoje você vai entender de forma simples, direta, ali, bem objetiva, o que é o CDB, tal do Certificado de Depósito Bancário, tá? Se esse vídeo fizer sentido para você, se te auxiliar de alguma maneira, eu peço que você curta ele já, compartilhe também com aquela pessoa que quer saber mais sobre investimentos. Então vamos lá, o que é esse tal desse CDB, como é que funciona? A gente vai destrinchar um pouquinho aqui para você entender melhor. O significado do termo CDB, eu já falei, mas só reforçando, é Certificado de Depósito Bancário, tá? E como é que funciona esse instrumento? Quando você aplica num CDB, você está basicamente emprestando o seu dinheiro para o banco. Então, acaba sendo como se você fosse o banco do banco ali no momento desse investimento ali, dessa aplicação, tá? Mas claro, tem toda a segurança da instituição financeira por trás e também tem um ponto muito importante, o FGC. FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito, tá? Por que ele traz uma segurança para quem está aplicando? Muito simples. Quando você aplica num banco X, eu não vou fazer jabá para nenhum, vamos supor que você aplica ali 200 mil reais, mas o banco quebrou. Se o banco quebrou, em tese, você perderia o seu dinheiro, né? Mas nesse valor que eu falei, isso não vai acontecer. Por quê? Justamente por conta desse instrumento aqui, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai proteger até 250 mil reais por instituição para cada pessoa, tá? E tem um detalhe interessante, se você aplicou, por exemplo, 250 mil reais em algum banco ali, e esse banco quebrou, e você aplicou 250 mil e teve mais 15 mil ali de rendimento, por exemplo, esses 15 mil vão ficar de fora da FGC, tá? O FGC, ele vai te ressarcir o valor que você aplicou, mais o rendimento que você teve no período, desde que esteja dentro desses 250 mil, tá? Um outro detalhe muito importante também é que ele tem um teto, um limite global, assim. Então você recebe até 250 mil, caso a instituição que você tenha aplicado, né? Você aplicou no CDB lá do Banco X e esse Banco X quebrou, vão te ressarcir, mas tem um limite. Esse limite, ele é de 1 milhão por pessoa física. Vamos supor que você aplicou 800 mil no total, e aí 200 mil em 4 CDBs diferentes, tá? E aí os 4 bancos quebraram. Se os 4 bancos quebraram, o negócio tá muito feio. Então acho que essa vai ser a sua última preocupação, mas enfim. Aí os 4 bancos quebraram e vamos supor que quando quebraram, cada um tinha rendido lá 10 mil reais, tá? Os 4 papéis tinham rendido 10 mil reais. Então você vai ter ali 840 mil reais, divididos entre 4 aplicações de 210 e 4 instituições diferentes. Você vai ser ressarcido em todas elas ali, em todos os papéis, justamente por conta desse instrumento, tá? Mas vamos lá, é seguro, é interessante. Quais são os tipos de CDB? O que tem ali disponível para a gente aplicar? São basicamente 3 tipos. A gente tem o pré, é um CDB pré-fixado. O que é pré-fixado? Nada mais é do que a gente já sabe a taxa que a gente está aplicando quando a gente contrata ali aquele produto. Então, um exemplo de pré-fixado, 15% ao ano. Aconteça o que acontecer, a taxa de juros subiu, o Selic foi para 30% ao ano, foi para 1% ao ano, você contratou 15%, é o que você vai receber. Por isso que ele é pré-fixado, você já fixou a taxa antes de fazer a aplicação, tá? Tem pós-fixado, que é um dos mais conhecidos, na verdade, um dos mais utilizados, que ele vai render um percentual, geralmente, do CDI, tá? Por que é pós-fixado? Só trazer o raciocínio aqui. Pós é porque você vai saber a rentabilidade depois do vencimento. Um pós aqui é um exemplo, o 110% do CDI. O que isso significa? Significa que o papel vai render 110% do CDI para aquele período contratado. Mas você não sabe quanto que vai ser o CDI para o período. Então, justamente por não saber, é por isso que ele é pós-fixado. Você sabe que vai render lá os 110 de CDI, mas quanto que vai ser o CDI? Não dá para saber, tá? E aí tem o híbrido,
que é uma mescla desses dois anteriores. Então vou dar um exemplo do híbrido. IPCA mais 7,5% ao ano. Tem aqui uma parte que você sabe o que é o 7,5% ao ano. Então, 7,5% ao ano, tudo bem, sei que é 7,5%. Mas tem a parte que você não sabe o que é, o quanto vai render, que é o IPCA. IPCA no período pode ser X, Y, Z. Então, assim, o híbrido é uma mescla do que você já sabe, então 7,5% aqui no caso do exemplo, e do que você não sabe, que seria o IPCA, tá? Dos híbridos, os mais conhecidos, né, os mais utilizados também, são justamente os IPCA mais alguma coisa, mas também tem o CDI mais alguma coisa. Então, 0,8% ao ano aqui eu sei que é 0,8%, mas o CDI eu não sei. Então, novamente, aqui é uma mescla e justamente por isso que ele é chamado de híbrido, tá? E aí, por fim, qual que é melhor? Vou chegar lá. Ainda tem um detalhe muito importante que é a questão de imposto de renda. Quando você aplica num CDB, existe a incidência de imposto de renda, fica retido na fonte, enfim, é super fácil, super tranquilo, mas tem a incidência. E a incidência ocorre da maneira ali que a gente fala numa tabela regressiva, que é o quê? Quanto mais tempo fica aplicado ali, menor vai ser a alíquota de imposto de renda. E traduzindo isso para números, se fica até 6 meses, e esses 180 aqui são 180 dias, tá? De uma forma resumida, ficou aplicado até 6 meses, venceu em 3 meses, você resgatou em 5 meses, enfim. Vai ter ali uma alíquota de imposto de renda de 22,5% sobre o lucro, tá? Sobre a rentabilidade, não é o papel todo não. Até porque existem CDBs que são de liquidez diária, que você pode acessar ali a qualquer momento. Bom para formar reserva de emergência, enfim. E aí, se você resgatar ele antes desses 6 meses, o IR vai ser de 22,5%. Qual que é a próxima faixa? De 6 meses a 1 ano, basicamente, tá? Vai incidir 20% de imposto de renda quando você fizer o resgate ou tendo vencimento dentro desse período. Aí depois tem de 1 ano a 2 anos, vai ter uma incidência de 17,5%. E aí vem a menor alíquota possível, que é de 15%. Quando que ela ocorre? Quando ficou aplicado ali pelo menos 2 anos. Então é dessa maneira que funciona. E tem um imposto também, que muita gente esquece, que é o IOF. Como que ele funciona? Muita gente acaba não falando porque ele é meio atípico, vamos dizer assim. Ele também é uma tabela regressiva, só que ele só incide nos primeiros 30 dias de aplicação. Então, eu apliquei num CDB de liquidez diária, né, para resgatar a qualquer momento, e resgatei depois de 2 semanas. Vai ter a incidência do imposto de renda e também do IOF, só que o IOF é uma tabela regressiva bem grande, nem caberia aqui. Então, enfim, qual que é o melhor CDB para você aplicar? Depende. E essa resposta depende para quase todos os tipos de investimentos. Vai depender dos seus objetivos, vai depender do prazo, da liquidez que você precisa ali, né? Ou seja, da disponibilidade do papel. E claro que o CDB ele é um papel muito seguro, dá para compor ali estratégia de alocação de várias formas possíveis, mas sempre a gente precisa buscar ali as melhores instituições para não correr o risco de acionar o FGC, por mais que tenha esse instrumento, né? Leva um tempo ali para ressarcir, enfim, então dor de cabeça desnecessária, mas são papéis super seguros e que geralmente vão performar ali melhor do que a poupança, por exemplo. Então é isso, pessoal, eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui, espero que tenha feito sentido para vocês. Lembrando que, se você gostou, dá aquela curtida, compartilha também com quem quer aprender mais sobre investimentos e um abraço.